Olá, pessoal. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Tainá, aqui do time de marketing da Red Belt Security. Hoje, o Red Talks, a gente vai abordar o tema da ISO 27001 conquistada, o que muda na rotina da empresa. Esse Red Talks vai ser apresentado pelo Carlos Lima, que é gerente de GRC aqui na Red Belt. Ele é pós-graduado em Segurança da Informação e Privacidade, com mais de 15 anos de experiência nos temas. Também é certificado como PSC, um profissional de segurança corporativa pela FGV Projetos. Ele tem CPCA pela Legal Ethics e Compliance e é apaixonado por ajudar empresas a transformarem segurança em uma vantagem competitiva. E com ele a gente vai ter a Fernanda Rezende, especialista de GRC na Red Belt Security, cursando MBA em Gestão de Segurança da Informação, auditora líder de 27001-2022 pela QMS, ISFS, ISMP e Information Security Officer pela Exim. Tem experiência em mais de 20 projetos envolvendo certificações da ISO e tem o foco em converter a complexidade normativa em agilidade operacional. Só lembrando que a gente vai disponibilizar o conteúdo deste webinar no YouTube e no LinkedIn. Após a apresentação, a gente também vai ter um espaço para vocês tirarem todas as dúvidas, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas pelo Q&A do Zoom ou pelos comentários do LinkedIn. Carlos, Fernanda, com vocês. Olá, pessoal, bom dia. Novamente, obrigado pela presença de todos. Como a Tainá comentou, vai ser um tema que sempre desperta muito interesse, a ISO, né? A Fernanda, como vocês viram aqui, acompanhando de palestra também, já nasceu tratando desse assunto, né? Então nós temos bastante conteúdo para compartilhar com vocês, tá? Mas eu vou pedir para a Fernanda também já nos ajudar nessa introdução, para a gente falar um pouquinho sobre a ISO, levando em conta que nem todo mundo conhece, né? Nem todo mundo sabe o que se trata. Vamos começar por aí, e aí a gente continua com o nosso webinar. Estão me ouvindo? Maravilha. Pessoal, bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho, então, a respeito, né, do que é uma ISO, né, uma norma técnica. Então, basicamente, a ISO 27001 é uma norma técnica, né, conhecida globalmente, e é uma norma certificável, né? Ela faz parte de uma família muito grande, que é a família da 27001, e ela dispõe sobre requisitos para a implementação de um sistema de gestão voltado para a segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade. Essa mudança aconteceu agora na versão 2022. Na versão anterior da norma, né, ela era um pouco menos abrangente, né, ela tinha um foco muito grande somente em segurança da informação, e agora a gente explodiu essas caixinhas aí, trazendo, né, essas novas frentes aí para a segurança da informação. Perfeito. E com relação à Red Belt, no começo de 2025, nós nos embreamos nessa jornada de obtermos, buscarmos e conseguimos a nossa certificação ISO 27001 no nosso processo Core SOC-less. Esse deve ser o único processo SOC-less certificado com 27001 no mundo. Assim, realmente é muito exclusivo, então ficamos muito felizes. Isso foi uma jornada bastante interessante. Acho que não tem palavra melhor para dizer isso. Foi realmente uma jornada, porque todas as fases, nós vamos abordar aqui no decorrer desse webinar, as fases de implementação de uma ISO como essa, elas são muito bem estruturadas. E assim como nós, muitas empresas, quando buscam essa certificação, elas entendem sim, estão fazendo muita coisa certa, de maneira correta, né? Pensando no contexto da resiliência da empresa, do negócio,
a segurança cibernética, a segurança da informação, como vocês sabem, não é a mesma coisa, mas ainda assim, durante um projeto como esse, é comum, é normal as empresas entenderem que é necessário melhores ajustes nos seus processos, nos seus controles, na sua documentação. Mas, para a gente desenrolar um pouco mais esses detalhes, vamos passar para o próximo slide e a gente fala um pouquinho mais sobre a estruturação do que é um projeto como esse. Vamos iniciar aqui, né, trazendo o panorama da visão geral de um projeto de adequação, né? Então, a gente inicia ali com o gap analysis, lembrando, pessoal, que a gente trouxe aqui, né, a mais ou menos ali um tempo médio de implementação de todas essas fases. Obviamente, isso vai mudar de acordo com a complexidade do negócio, com o tamanho da organização, com a complexidade do escopo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, é mais ou menos uma estimativa de prazo, né, para a implementação de um projeto, né, como esse. Então, a gente inicia com o Gap Analysis, e o Gap Analysis é uma espécie de diagnóstico, né? Então, ele vai identificar, a partir dos requisitos normativos, o que aquela organização tem, né, e aquilo que ela não tem e vai precisar implementar, e aquilo que ela tem, mas precisa melhorar. Então, é a partir dele que vai se desdobrar diversos planos de ação, né, para a gente implementar na fase 2. Mas antes da gente falar da fase 2, né, Carlos, conta aí para todo mundo aqui, né, como é que foi essa jornada nossa aqui na Red Belt. Olha, foi bastante interessante. Essa fase de gap analysis, assim, tivemos uma consultoria de apoio, tá? É importante mencionar isso, que é comum as empresas, quando buscam a certificação, buscar empresas especializadas, né, consultoria, que os ajudam, né, em toda essa jornada. Então, essa nossa consultoria foi muito boa, e nesse momento do Gap Analysis foi realmente, desde um primeiro momento da conversa com os gestores, com os pontos focais aqui do projeto, foi feito todo o mapeamento, assim, olha-se para processos, com foco no escopo da implementação, tá? Como eu comentei no início, o nosso escopo aqui foi Socles, nosso processo core de SOC, né, no processo Socles, que envolve automação, inteligência, enfim, e todas as suas áreas de apoio. Então, identificando-se todos esses processos, o principal core, né, o alvo da certificação do escopo, e todos os seus processos das áreas de apoio, em cima desses foi feita uma lupa mesmo. Colocou-se uma lupa de identificar o que estava bom, o que estava ruim, o que precisava melhorar no contexto de controles, o processo, os seus recursos humanos, técnicos e organizacionais. Então, realmente foi uma aventura bastante, foi um momento do projeto bastante desafiador. Isso aí. Bem, então a gente vai para a segunda parte aí, né, do projeto, que é a implementação, de fato, do sistema de gestão de segurança da informação, né? Aqui é o coração do projeto, é aquela fase mão na massa, que a gente identificou todos os planos de ação lá do Gap Analysis e que a gente vai implementar aqui, né, de fato. Então, a gente vai falar sobre, né, a gente vai passar pelo processo de análise, né, identificação de riscos voltados para a segurança da informação, que também ali é o coração, é a espinha dorsal do sistema de gestão de segurança da informação, selecionar controles aplicáveis para mitigar esses riscos, né, e estabelecer os processos, né? Então, como é que foi essa fase aqui? Foi desafiador também. Esse cenário da implementação, pessoal, o que eu gostaria de comentar com vocês. Gente, abertamente, não adianta aqui nessa fase imaginar que chat GPT, que template vai resolver. Não vai, tá? Não é, não, isso não resolve. Realmente, implementar é de fato. Depois de feita a identificação do que precisa ser melhorado, com o apoio sempre top-down, alta gestão para baixo, e com os gestores das áreas, né, nível estratégico, tático e o operacional, implementar de fato aquilo que precisa ser feito. Exemplo prático. Sempre tivemos a PSI? Sim, sempre tivemos uma PSI, uma política de segurança da informação. Mas, sei lá, precisa. O nosso consultor olhou para a política e falou assim, cara, seria mais interessante termos uma separação, sei lá, o tema, política mesa limpa, tela limpa.
ter dentro da PSI, ter fora da PSI, são visões. Mas a melhoria disso trouxemos para que, quando chegássemos na auditoria interna, que é esse terceiro quadrinho que está aí no slide, nós tivéssemos uma avaliação boa pelo auditor interno. Então, toda essa adaptação aqui na Red Belt, ela foi também trabalhosa. Esse 3 a 6 meses, que me lembro, sim, foi muito próximo disso. Trabalhamos muito para a implementação e ajuste, para de fato chegar na auditoria interna. E aí a gente chega, né, na terceira etapa aí da visão geral, que é de fato a auditoria interna, né? A auditoria interna é o simulado aí. Então, basicamente, né, a gente vai passar por esse processo para verificar se tudo aquilo que a gente implementou, né, nessa fase 2, de fato está acontecendo conforme esperado. Então, é um momento, geralmente a auditoria interna costuma ser mais pesada que uma auditoria de certificação, né? O objetivo da auditoria interna é diferente, né? Aqui o foco é melhoria contínua. Então, é identificar as falhas ali do processo, do sistema de gestão e corrigi-las, né? E aí, como é que foi? Essa fase aqui foi interessante. Aqui na Red Belt, eu até confesso que passamos por um momento aqui de alguns estresses, né? Porque o que ocorreu, né? Como eu estava encabeçando esse projeto de implementação na Red Belt, passamos por toda essa, entre aspas, essa sofrência do gap analysis, a implementação da SDSI, todos os ajustes, envolvimento de várias pessoas, vários gestores, muitas agendas, muito trabalho, né? Realmente o esforço é muito grande nessas 2 primeiras fases do projeto. Para que quando nós chegássemos na auditoria interna, qual que é a expectativa normal, como eu tive, né? Vamos chegar na auditoria interna, maravilhoso, né? Vamos chegar muito bem. A auditoria interna só vai dar muito bom para você, vamos para a auditoria externa. Só que não foi bem assim. Surgiu um monte de apontamentos, né? Não conformidades menores, oportunidades de melhoria, alguma não conformidade maior, beleza. Mas foi como você comentou e a auditora deixou isso bem claro. O cenário aqui é realmente nos preparar para a auditoria externa. Então, todos os apontamentos que surgem não é apontamento de dedo, e sim, não é para dizer que você está errado, mas sim para deixar claro que precisa ainda melhorar. Então, é normal, pessoal que vai passar por essa jornada, chegou na auditoria interna, o seu auditor ou auditora falou para você, entregou um relatório com um monte de apontamentos, não se frustrem. Isso é comum, tá? Isso é muito comum. Existe uma situação com relação a auditorias em que realmente a interpretação dos controles é muito realmente do auditor, né? Ele olhar aquilo e entender se ele vai muito na profundidade ou não. Então, a sua consultoria, quando chega nesse momento de auditoria interna, é comum que seja a mesma entidade, tá? A consultoria que fez a implementação Gap Analysis junto com vocês também pode realizar auditoria interna. Comum de acontecer dessa forma. Conosco foi desse jeito também. Então, feita a auditoria interna, sai um relatório com uma série de apontamentos, tem-se um prazo para as adequações necessárias, né? Recomenda-se isso, inclusive, para que só então parta-se para, né, se vá para a auditoria externa. E aí sim, a auditoria externa feita por terceira parte, não é a mesma empresa que te ajudou em toda essa jornada até a auditoria interna. E aí, um outro auditor virá e olhará tudo o que aconteceu nessas fases anteriores. Então, vai olhar assim, vai começar pelo relatório da auditoria interna. Essa é a primeira entrada para o auditor externo iniciar os seus trabalhos. Também vai olhar toda a documentação e os ajustes que foram necessários fazer nas fases anteriores lá da implementação do projeto. Ele toma um tempo para fazer análise documental, né, entender. Nessa fase, entenda da seguinte forma: se você, empresa, escreveu numa política que você faz, então o auditor interno lê aqui, o auditor externo, ele lê aquilo, ele entende que você realmente vai fazer isso. O segundo momento da auditoria externa vai ser o quê? Checar se o que você escreveu realmente é feito. Então, já parte para a auditoria de fato. Então, por exemplo, se você diz que faz inventário de ativos, e isso tem que existir, então ele vai pedir evidências de que você faz. E em alguns controles da ISO, como aconteceu conosco e é comum de acontecer também, com todos nesse projeto, é comum o auditor pedir evidência histórica. Ele olha para trás, não só no momento presente.
Ele não vai pedir, por exemplo, o seu último relatório de backup restore com sucesso. Ele quer pedir, sei lá, os últimos 3 meses, ele pode pedir isso. Ou as últimas 3 realizações de testes de backup restore. Isso pode acontecer. Então, qual que é o objetivo nisso tudo, né? Do auditor interno, preparação, do auditor externo, a checagem. É realmente, de fato, olhar para a sua situação como empresa, avaliar a sua maturidade mediante seus controles e compará-los com a ISO. E aí sim, fala assim, beleza, olhando para a ISO, tudo que você faz está no cheque. Também é comum sair da auditoria externa com alguns apontamentos menores, tá? É comum. O que glosa não, acho que melhor dizendo o que te adiaria, que estenderia um pouco mais o seu prazo para obter a certificação, é se você empresa sai da auditoria externa com uma conformidade maior. Aí tem mais um prazo para adequação, o auditor externo recheca só aquilo que foi auditado, né, como não conformidade, estando ok, parte para a certificação. Isso aí. E aí a gente chega na etapa final, né, do projeto, que é de fato, né, a auditoria de certificação. Então, diferente da auditoria interna, né, que o foco é a melhoria contínua, o foco aqui da certificação é a busca de conformidade. Então, é muito disso que o Carlos falou, né? O processo é uma auditoria, então ele é semelhante, né? A forma de busca ali, baseada em processos, a evidência da aplicabilidade daquele processo, que ele está ocorrendo conforme o esperado, mas aqui a gente tem algumas particularidades, né? Numa auditoria de certificação, por exemplo, a gente tem duas fases, que é a primeira, a fase 1, que é a fase documental, né, onde a gente fornece todos os processos, políticas para o auditor, para ele fazer uma leitura, um entendimento dessa primeira etapa, e a segunda etapa é que é, de fato, a verificação ali da aplicabilidade daquele processo. Então, ele vai, de fato, falar com as áreas que suportam o escopo, vai garantir, né, o apoio da alta direção. Então, a alta direção também é auditada. Então, fases diferentes e a partir daí, né, identificando ali que os processos ocorreram conforme esperado, a gente vai ser recomendado a certificação. E aí, Carlos? Um ponto interessante a comentar aqui, apoio da alta direção. Pessoal, assim, abrindo o coração para vocês, nosso auditor externo, ele foi muito claro em dizer que nós fomos excelentes nesse quesito. O apoio da autodireção ficou muito claro, muito evidente, de várias formas, tá? Em vários momentos do projeto. Então, assim, independente dessa experiência que nós tivemos, apoio da autodireção. Se você não tiver, você não tem sucesso nesse projeto. Você não tem sucesso nessa jornada. Lembra do tema do nosso Red Talks aqui? Obtive a certificação. E agora? Já dando um spoiler, o agora é que vem o trabalho. E a gente vai abordar um pouco mais nos próximos slides. Então, a gente vai falar um pouquinho, pessoal, antes, né, de entrar nesse detalhe, a gente vai falar um pouquinho da estrutura normativa. Então, geralmente, né, as normas certificáveis, como é o exemplo da ISO 27001, ela é composta de dois anexos, né? Primeiramente, o anexo SL, que é uma espécie de padrão para todas as normas ISO certificáveis, né, que tem um sistema de gestão. Então, houve essa mudança, né, de alguns anos para cá, porque antes era muito complexo você implementar várias normas ISOs sem ter uma estrutura de sistema de gestão que tivesse uma conversão. Então, isso facilitou muito para as empresas, por exemplo, olha, quero me certificar numa ISO 27001, mas depois vou buscar uma ISO 27701, que é a norma de privacidade da informação. Então, o anexo SL, ele traz, né, um padrão para essa estrutura de sistema de gestão e facilita ali a gestão no dia a dia. Né? Então, a gente tem aí, por padrão, né, de todas as normas certificáveis, o contexto da organização, a gente não vai passar no detalhe de cada um, que tem vários desdobramentos, mas é uma estrutura mesmo de sistema de gestão. Então, a gente vai falar de partes interessadas, a gente vai falar de ameaças, de fraquezas da organização, de oportunidades que
foca muito em planejamento estratégico. A gente fala muito da questão do apoio, então a alta gestão é muito citada nesse anexo, inclusive ela é auditada nesse anexo também. A gente vai falar da operação e avaliação de desempenho, que é o coração ali do PDCA, da análise de risco, então foca muito nesses dois itens. E a gente falando em PDCA também, que é super importante, né, é o método, né, de todas as normas aí, que é o foco em melhoria contínua, né, então tem um item específico para a gente falar de não conformidades e oportunidades de melhoria. E a gente tem a outra parte, né? Lembrando, pessoal, uma coisa que eu esqueci de detalhar, o anexo SL para empresas que buscam a certificação, ele é mandatório. Então, todos os requisitos que a gente mencionou aqui, eles são mandatórios para quem quer se certificar. Ao contrário do anexo A, que aqui a gente tem a seleção de controles que as empresas vão selecionar a partir de um escopo, a partir da sua metodologia de gestão de risco, ou seja, dos riscos que forem identificados, ela vai selecionar aquilo que é aplicável ou não, né? Então, a norma hoje, ela dispõe de 93 controles, né, que vão ser selecionados a partir da necessidade, do contexto da organização, e eles estão divididos entre controles organizacionais, controles de pessoas, controles físicos e controles tecnológicos. E aí, uma observação que eu sempre comento muito com o Carlos, que é muito importante a gente reforçar, que geralmente muitas pessoas ainda fazem uma analogia, ele fala, olha, a ISO 27001 é uma norma de tecnologia, uma norma de TI, né? E aí, claramente, a gente consegue ver que é uma norma do negócio, né? Então, a gente tem muito mais controles organizacionais que controles tecnológicos. Então, a informação, ela não circula só no ambiente de tecnologia, né? A informação, ela está em todas as áreas do negócio. Então, a gente tem controles, né, para cada um desses requisitos. Os controles organizacionais, geralmente, eles mencionam muito questões de regras, políticas, questões relacionadas a regulamentos, legislações, né, coisas nesse sentido. O controle de pessoas, ele vai focar muito no aspecto de contratação, conscientização e treinamento, acordos de confidencialidade ali entre os colaboradores e quem trata as informações ali do negócio. Os controles físicos, eles focam muito em perímetro, então a gente vai ver segurança aí nas instalações de escritórios, a gente vai ver monitoramento, né, circuito de monitoramento, a gente vai ver ambiente, né, como é que é o controle de acesso físico a áreas restritas, então aqui o foco é em perímetro, e por último a gente vai ter os 34 controles tecnológicos, que aqui, de fato, a gente vai ver muito, obviamente, processos, né, porque é necessário, né, em todo o processo aí, e também muito ferramental técnico, ou seja, as medidas técnicas. Então, a gente vai falar de criptografia, a gente vai falar de ciclo de desenvolvimento seguro, de arquitetura, de redes, que o Carlos vai falar um pouquinho mais na frente. Boa. É interessante comentar aqui, nesse slide anterior, ele avançou, dá uma retorno. Isso. Esse slide anterior aqui, ele volta naquilo que a Fernanda comentou um pouquinho antes, no começo. ISO de 27001 é só TI? Está claro aqui no slide, não é só TI. Por que isso? Também comentei. Segurança da informação é diferente de segurança cibernética. Segurança da informação olha negócio. Compara a segurança da informação com um grande guarda-chuva. Ela olha o negócio como um todo. Segurança cibernética é um guarda-chuva menor que está debaixo desse maior, porque ele é muito tecnologia. Então, nós vamos, né, esmiuçar um pouco mais esses controles nesses contextos, mas esse slide aqui, com essa composição das dimensões, dos controles que existem na ISO, fica muito claro que quando você vai partir para uma jornada de segurança da informação na ISO, né, a certificação ISO, a empresa vai buscar isso, TI, não ache que esse filho é só seu. Negócio, não achem que esse filho é só da TI. Não é, é de todo mundo. Mais um detalhe interessante para comentar aqui. Comentamos também um pouco antes que quando a gente vai para a certificação ISO, é necessário que se defina um escopo. E esse escopo, ele pode ter tamanho conforme o apetite da empresa. O que a empresa quer certificar na ISO? Ela quer certificar a empresa toda? Ela quer certificar aquela unidade de negócio? Ela quer certificar todas as unidades de negócio? Tira no pé, tá, gente? Fecha parênteses. Vai uma coisa de cada vez. Mas, não, quero certificar um departamento, os processos do departamento, quero certificar um processo. Beleza.
O que eu quero comentar com relação a essa possibilidade, essa necessidade de delimitação de escopo? Não se iluda imaginando que delimitando escopo, você só vai fazer com que os controles desta ISO incidam somente neste escopo. Quer ver um exemplo simples? Política de segurança da informação, documento mandatório da ISO. Você acha que existe uma política de segurança da informação escrita só para um processo, que faz parte do escopo que você escolheu? Existe isso. Você não tem como escrever uma política de segurança da informação que seja válida só para um processo do RH, chutando. Não. Você escreve uma política de segurança da informação para um negócio. Então, onde eu quero chegar com isso? Não importa o tamanho do escopo, os controles e, consequentemente, os benefícios trazidos por uma certificação ISO, elas são espraiadas, elas são espalhadas para toda a organização, ponto. Independente do tamanho do escopo. Tá? Beleza, é isso que eu ia comentar. Opa, perdão. Esse próximo slide aqui, ele é muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre que desafios nós enfrentamos aqui na Red Belt neste projeto. Engajamento de pessoas, volume documental, escopo inventário, gestão de riscos, fornecedores terceiros e manutenção pós-certificação. Sim, esses são os grandes desafios que nós enfrentamos aqui. Falando sobre engajamento de pessoas. Alta direção, cara, sem problema nenhum. Tivemos e continuamos tendo. O que ficou nesse contexto aqui que nós enfrentamos, e foi um volume de trabalho de conseguir agenda, explicar o que é, explicar os benefícios para gestores das áreas e também para o operacional. Feito essa explicação, vamos chamar assim, e essa explicação é feita de várias maneiras, né? Desde reuniões formais, conversas no café, pílulas de conhecimento, e-mails que rodem também trazendo informações sobre a ISO, o que nós queremos, por que nós queremos, por onde nós estamos passando para conseguir essa certificação. Tudo isso são iniciativas para engajamento das pessoas. E por aqui, depois que iniciamos de maneira mais maciça esse trabalho, o engajamento foi fenomenal e continua sendo. Volume documental, pessoal, se preparem, tá? Se preparem. O que significa isso? É comum, né? Para qualquer empresa que perguntarmos, é padrão, nós como consultoria de segurança cibernética, todo cliente que se a gente passa por esse cenário, a resposta é basicamente a mesma. Tem política de segurança da informação? Tenho. Você tem, sei lá, política que não seja essa, tá? De compliance, de backup? Tem política de backup? Você tem inventário? Tenho. Aí começa a entrar no detalhe da coisa, né? Próxima pergunta escrutinadora. Quanto tempo faz que você atualizou esse documento? Veja bem, faz 2 anos. Isso já começa a tornar o documento obsoleto. Então, onde eu quero chegar com isso? Neste cenário de documentos na jornada da certificação, você precisa não só tê-los atualizados, mas você também precisa cuidar de que o seu público interno conheça esses documentos. Existem documentos até muito mais do que conhecer, existem documentos que se exige que se assine o conhecimento e o comprometimento com o cumprimento dele, como acontece com a política de segurança da informação, política de compliance e outras. Então, e tudo isso é checado nesse projeto da ISO. Então, é muito importante que não só os documentos existentes estejam vivos, né, sejam realmente revisados periodicamente, sejam atualizados, sejam divulgados, sejam assinados, enfim. Como também existem documentos que pode ser que você que passe por essa jornada de certificação ISO talvez não tenha naquele momento. Sei lá, vou chutar, tá? Documento que especifique as suas regras para a sua política de backup e restore. Eu vou usar esse exemplo que é bastante básico. Pessoal técnico, quando ouve a palavra política, o que é a primeira coisa que vem na cabeça? Eu tenho a minha ferramenta lá, vou chutar, tá? O VM Backup, e eu abro lá o dash dele, o controle, né? A console de administração, e lá eu configuro as políticas para a periodicidade do backup, para o restore, para o teste e tal.
Então, a palavra política, no contexto, na cabeça do técnico, né, é comum a gente ver isso, quando a gente menciona na jornada da ISO, política, o que vem na cabeça do técnico? Ah, a configuração da ferramenta. Não, não é isso. Política, no contexto de jornada, no viés de governança, nós estamos falando daquele papel, daquele doc, daquele PDF, daquele documento organizacional que está publicado num repositório, que todo mundo tem acesso, que todo mundo tem que conhecê-lo. Então, isto é política. E, normalmente, por conta deste peso que existe em cima de um documento chamado política, né, corporativa que seja, é comum que esses documentos sejam controlados e assinados e validados pela alta direção. Tá? Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui também nesse quadrinho, falando sobre o volume documental no processo de certificação ISO, é que é muito comum a gente encontrar, agora estou abrindo um parênteses enquanto visão de consultor, tá? É muito comum a gente encontrar confusões sobre o que é política, o que é norma, o que é procedimento. Para que serve cada um desses documentos? Qual é a função básica de cada um desses documentos? Então, política, vamos simplificar? Vamos colocar isso numa visão de pirâmide? Política está lá em cima, ele é estratégico. A finalidade de uma política é dar direcionamento estratégico para o tema. Normas é nível tático. Você pega aquilo que foi direcionado na política, você desdobra em norma com diretrizes mais médio nível, média gestão. Pensa numa visão de gerente, tá? E o procedimento, ele é nível operacional. É como você vai fazer aquilo que veio direcionamento da política, desdobramento do tático, como é que eu ponho isso na prática? Isso é operacional. Isso é aqui que você escreve política, ou procedimento, desculpa. Então, você tem políticas, normas, procedimento. Nível estratégico, tático, operacional. Até a linguagem para cada um desses documentos variam, tá? Você não vai escrever uma política com detalhamento técnico, que você encontra no procedimento operacional. Política é linguagem executiva, é direcionamento. Tático, você abre um pouco mais. Agora, operacional, aí sim você baixa para o, entre aspas, bit byte, ok? Que é bem o como fazer. Os outros documentos não, mas o procedimento ele tem que detalhar como faz, ok? Legal. Sobre escopo e inventário de ativos, também temos, sempre tivemos aqui na Red Belt inventário de ativos, sem problema algum, tocando no dia a dia. No projeto da ISO, entendemos que existiam algumas oportunidades de melhoria, foram aplicadas, auditor externo falou, beleza, check, vamos em frente. Gestão de riscos contínua, isso é um ponto muito interessante. É comum também visão de auditoria, de consultoria, tá? A gente, quando pergunta, né, normalmente, comumente, para prospects, clientes, você faz gestão de riscos? Faço. Aí vem a segunda perguntinha básica escrutinadora. Qual foi a última vez que você atualizou sua matriz de risco? Veja bem, algum tempo. Qual foi a última vez que você reportou riscos para sua alta direção? Pessoal, não adianta você ter uma planilha linda, maravilhosa, com várias colunas coloridas, com métricas de risco bruto, residual, controle, checagem da maturidade do controle, se nada disso é reportado a quem de direito. E quem é que tem que receber esse reporte? A alta direção. Inclusive, é responsabilidade deles ter esta informação e guiar as suas decisões com base em risco. Por quê? Isso torna a empresa e todos os processos de maneira mais resiliente. Ou seja, se toma uma decisão estratégica que pode elevar a empresa a outros patamares ou pode se falir a empresa, quando se tomam decisões no nível estratégico olhando para riscos, isso fica muito mais controlado. A visão de onde estão e para onde querem ir fica muito mais clara. Não fazer isso, não tomar decisões estratégicas com um drive de riscos é um risco, assim, isso já é um risco muito grande, o risco de causar grandes problemas para o negócio. Show de bola. Sobre fornecedores e terceiros, também isso é outro desafio encontrado numa jornada como essa. Por quê? Como vocês sabem, hoje, quando se fala de TPRM, né, Third Party Risk Management, gestão de riscos de terceiros ou da sua cadeia de fornecedores, suprimentos que sejam, isso é um tema muito quente hoje em dia.
A gente tem aí alguns casos recentes de ataques ao sistema Pix que foram viabilizados também, foram viabilizados por conta da entrada do ataque via cadeia de suprimentos de grandes entidades financeiras. Então, isso exemplifica que este tema é muito sério hoje em dia. E na jornada ISO também é assim, tá? Então, hoje, se você acha que mandar um questionáriozinho para os seus fornecedores, perguntando 5, 6, 7 perguntas de segurança cibernética, segurança da informação, você recebe isso, guarda e dá um check e manda para o próximo ano, você manda de novo, isso não é suficiente. Num contexto da jornada ISO, este item é olhado com bastante escrutínio. Por quê? Porque é um risco premente, é um risco presente, tá? Então, sim, o auditor ele vai perguntar, ele não vai só perguntar para você se você faz, ele vai querer entender como você faz, beleza? Então, mesmo que aconteça que você tenha lá algumas ações que você chame de processo de gestão de risco de terceiros, vai ser comum, tá? Eu posso adiantar, assim, de coração, que pode ser bastante fácil de acontecer, de aparecer no relatório do auditor, falar oportunidade de melhoria, ok? Na sua gestão de fornecedores e terceiros. E a manutenção pós-cientificação? Pessoal, toda vez que vocês entram na jornada ISO, não acreditem desde o começo, tá? Não acreditem que fiz todo esse trabalho, suamos pra caramba, chegamos ali, obtivemos a certificação, estoura champanhe, senta, comemora, bebe e tá tudo. Acabou a festa? Não, cara. Primeiro passo, primeira coisa, tá? Vamos abrir já essa caixinha para vocês começarem a entender onde se meteram, onde nós nos metemos também. Uma vez que você passou pelo primeiro ano, como um ser humano, tá? Quase um ano aí, essa jornada toda, e você obteve a certificação, né? O auditor externo te deu a recomendação, você recebeu o certificado pela entidade certificadora, validada, ok, show de bola. O que acontece dali para frente? Você já está compromissado com esse processo todo, da manutenção desse selo que você acabou de conseguir da ISO, você tem, no próximo ciclo de um ano, haverá já outra auditoria. Aquele auditor, não necessariamente a mesma pessoa, mas o auditor, ele voltará a olhar todos os controles da ISO em cima do seu escopo de novo. E aqui pode acontecer de você, no final desse trabalho, manter ou não manter a certificação. Então, e detalhe, tá, gente? Aquela outra coisa que é comum de acontecer, né? A gente vê aí fora. Não, vamos deixar a coisa correr nesse próximo ano, depois que a gente obteve a certificação, e chegar lá nos últimos 3 meses, a gente corre para arrumar a casa, porque sabe aquela história, o professor está chegando, senta aí, vamos fazer a prova direitinho? Isso não funciona. Porque o escrutínio, no momento da manutenção, é grande. Então, em outras palavras, você obteve a certificação, todos os controles, os processos, se você disciplinou, suas políticas, a sua gestão de cadeia de fornecedores, os seus riscos, o reporte para outra direção, todos esses processos core aí da ISO, vamos chamar assim. Se tudo isso não for mantido ao longo do ano, a ponto de chegar na manutenção, o auditor pedir evidências deste período, e você não conseguir entregar as evidências desse período, você coloca em risco a manutenção da sua certificação. Então, qual que é a dica aqui? É o básico, gente. Fez todo esse trabalho da implementação, obteve a certificação, continua fazendo o que você acabou de aprender a fazer, né? Então, mantenha isso. Porque quando chega lá na manutenção, o auditor perguntar, tá aqui a evidência, tá aqui, tá tudo aqui, pronto. Aí o processo é simples, é sem dor, é mais prático de acontecer, tá? Então tem a manutenção. Depois disso, tem o terceiro ano também, uma recertificação, ok, tudo certo, checa de novo, tá tudo certo, segue vida. Acabou esse ciclo de 3 anos, primeira implementação, manutenção e recertificação. O que acontece daí para frente, Carlos? O ciclo continua. PDCA, na veia. Fernando, alguma coisa a comentar? Eu acho que é exatamente isso, né? Então é importante, e a gente reforça muito nesse sentido, né? Eu acho que, na minha percepção, temos um projeto, temos uma jornada durante o projeto, mas a certificação, para mim, não é o fim, né? Ela é o início de um processo ali que vai ter que acontecer o tempo todo, o tempo inteiro,
né, e fazer esse, de fato, né, essa maturidade, né, surgir, a gente melhorar cada vez mais os nossos controles, a gente melhorar cada vez mais os nossos processos, né, a gente, como a gente falou e ressaltou bastante aqui, quando a gente fala de ISO 27001, quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de riscos. E os riscos, eles estão aí o tempo inteiro, o tempo todo, com novas ameaças a cada dia, né? Então, a gente tem vários inputs aí de riscos o tempo inteiro. Agora ainda temos a IA para dar uma apimentada aí, né? Como se já fosse fácil a nossa vida, né? Então, é isso. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando e garantindo aí que esse PDCA funcione da melhor forma possível. Bem, então o Carlos já trouxe um pouquinho, falando um pouquinho, né, dessa questão da jornada e pós-certificação. Então, a gente tem aqui, né, questões que a gente gosta muito de ressaltar. Me certifiquei, e agora, né? Então, a gente vai ter esse ciclo de auditoria, então, fatalmente, né, pelo menos 2 vezes ao ano, passa-se por auditorias, uma interna, para fins de melhoria, e a segunda, a externa, que, né, tem um ciclo aí, né, de manutenção, e recertificação. Então, me certifiquei esse ano, o próximo ano vou ter uma manutenção, onde vou ver uma parte dos controles do anexo A, no outro ano, a outra parte dos controles, e no terceiro ano, a norma toda novamente, né? Então, isso aí vai acontecer sistematicamente. A questão do treinamento contínuo, então, manter as pessoas cientes das suas responsabilidades frente à segurança da informação, ciente dos processos que elas desempenham e executam, né, no negócio, é sempre importante, então a gente precisa falar sobre isso o tempo inteiro. A própria revisão de risco, gestão de risco, ela não pode ser estática, ela é dinâmica, então a gente tem que estar sempre ali atualizando ali, avaliando, tratando e reportando riscos, né? A própria melhoria contínua, é tudo isso que a gente está falando aqui, né, que está girando o tempo inteiro, indicadores e KPIs. Então, a gente precisa, de fato, monitorar os processos, né, dar visibilidade, entender como que está, né, esses processos. Então, a gente vai falar sobre como, né, como que eu estou monitorando incidente, como que eu estou fazendo gestão de vulnerabilidade, né, o processo está aderente, está adequado, os controles estão eficazes, né, e reportar isso à alta direção, né, e quando a gente fala do reporte, para que a gente vai reportar? Para tomada de decisão. Será que a gente precisa de mais recursos financeiros? Será que a gente precisa de mais pessoas na operação? Né? Então, tudo isso acontece, né, quando a gente reporta isso para quem é o tomador de decisão. E, por último, aí é o ciclo que o Carlos aí mencionou também, que é, ao fim de 3 anos, a gente vai passar por toda essa validação novamente. Então, todos os requisitos mandatórios e aqueles aplicáveis de controles, a gente vai ser auditado novamente para validar que está tudo certo e a gente receber um novo selo aí. Então, é isso. Muito bom. Pessoal, vocês lembram desse slide aqui, né? Nós já passamos ele lá no começo e eu fiz questão de trazê-lo novamente para a gente esmiuçar um pouquinho o raciocínio aqui. Vocês viram lá que tinha 90 e tantos controles lá, e agora a gente quer dar um foco nos controles tecnológicos. Vamos focar agora aqui em tecnologia, tá? Pessoal de TI, quando a gente fala no processo da ISO, esses 34 controles tecnológicos que existem lá, eles passam por essas disciplinas aí que está na tela. Por exemplo, passa, sim, por segurança de endpoint, gestão de acesso à identidade, ele passa por segurança de serviços de rede, segregação em perímetros, passa por prevenção de vazamento de dados, backup e criptografia, passa por gestão de vulnerabilidades técnicas, logs e monitoramento, e passa por ciclo de vida de desenvolvimento seguro. Então, o que ocorre aqui? O pessoal mais técnico, bater o olho aqui nesses temas é comum, né? Vive isso no dia a dia. Mas, quando nós olhamos para os controles da ISO, vai ser padrão, vai ser fato. Vocês passando por essa experiência da jornada da certificação ISO dentro deste cenário, quando chegarem nesses controles tecnológicos, vocês vão perceber e entender que aquilo que você achava que estava fazendo bem, muitas vezes precisa melhorar. Muitas vezes precisa melhorar. Então, muitas vezes acontece de ter empresas que fazem inventário de ativos, sei lá, no papel de pão, entre aspas, na planilhona. Ok, tá errado? Não, mas agora eu te pergunto, como que você faz a gestão disso? Como é que mantém isso vivo? Como é que você mantém o controle do ativo versus o dono do ativo, quem está usando? Como é que você gerencia isso no dia a dia?
Vazamento de dados, backup e criptografia. O tema vazamento de dados. Uma coisa é você passar pela situação de vazamento de dados. O que você faz? As respostas variam, né? Tem empresa que fala, não, eu faço desse jeito, desse jeito, desse jeito. A pergunta escrutinadora, beleza, onde é que está escrito o seu procedimento operacional para disciplinar esse jeito de fazer? Não, tá na minha cabeça, tá na cabeça dele, tá na cabeça daquela pessoa. Para a segurança da informação, estar na cabeça das pessoas, o procedimento é risco. Por quê? A pessoa saiu da empresa, a informação vai com ela. E a empresa como é que tem que fazer? Vai ter que recomeçar do zero esse processo? Então, isso tem que estar documentado. Então, todas essas disciplinas, e vocês bem sabem, o mundo da tecnologia é muito grande, a tecnologia da informação é muito grande. É impossível todo mundo ser expert em tudo. Então, nessa situação, o que acontece? Nestes processos, muito comum de acontecer, de as empresas precisarem de consultoria, de apoio tecnológico, de consultorias como a Red Belt, para apoiá-los não só no entendimento dos seus gaps, na proposição de melhorias, na construção de KPIs e processos de monitoramento e reporte, tudo isso muitas vezes é comum de acontecer. Não só na esteira da jornada da certificação, mas no seu dia a dia mesmo. Tá? Então, bastante comum disso acontecer, encontrarmos esse tipo de situação. E um reforço aqui, aproveitando o gancho aqui, Carlos, da importância, né? Esses controles são muito importantes e às vezes tem um escopo muito técnico. Às vezes, muitas das empresas também não têm, né, profissionais ali adequados para poder sustentar esse tipo de controle, né? Geralmente, profissionais muito técnicos, com foco, por exemplo, em um SOC, né, em monitoramento ali, né, são times geralmente, né, muito específicos. Às vezes não é o core do negócio ter esse tipo de profissional, né? Então é importante também a gente falar sobre isso, né, que tem aí um time de especialistas aqui também pronto para ajudar vocês aí, né? Chegando aqui na reta final, a gente vai falar de resultado, né? Então, a gente percebeu que tem um esforço muito grande para chegar até lá, para conseguir a certificação. Então, é muito trabalho, é muito esforço de todas as áreas, mas tem excelentes resultados, né? Eu acho que o que a gente pode ressaltar aqui, com certeza, a gente é muito claro, né? Aí os ganhos aí do negócio, quando a gente tem uma norma bem implementada, com os processos rodando e aderentes ao negócio, a gente consegue ver facilmente isso virar resultado. Então, a credibilidade no mercado. Então, se eu estou ali participando ali de algum processo que o meu um concorrente ali, né, de repente não tem essa maturidade, eu tenho isso, então já é um diferencial competitivo. A própria redução de risco. Então, hoje a gente está falando de risco o tempo inteiro, né? Risco de segurança da informação, ele não está só na caixinha de segurança, é um risco de negócio. Então, a gente sobe, né, eleva a régua quando a gente fala de gestão de risco. Empresas que fazem isso de forma sistemática também, né, têm grandes oportunidades para explorarem também, não só riscos, né? A própria conformidade regulatória, a gente está falando aí de vários frameworks, né? Empresas que prestam, por exemplo, algum tipo de serviço para tem requisitos específicos como o PCI, né, para cartão de crédito, então tem regras específicas, regulamentações específicas, a própria Lei Geral de Proteção de Dados que todas as empresas estão sujeitas hoje em dia. Então, a norma 27001, ela ajuda a estruturar essa conformidade. A própria maturidade de processo, então a gente está falando o tempo todo de processo, né? Vantagem financeira, né? Principalmente quando eu vou contratar um seguro cibernético, isso é levado em conta. Então, se eu demonstro maturidade, se eu passo por auditorias de forma sistemática, se eu tenho processos estabelecidos, consequentemente, o valor do seguro aí vai ser um pouco menor, né? Menos salgado. E, por fim, a confiança de clientes. Então, demonstrar conformidade, demonstrar que a gente se preocupa, que a gente faz gestão de risco, que a gente tem processo e tem estrutura, traz também muita confiança aí para os clientes e parceiros. E essa jornada para nós foi tão interessante que, além de obter a certificação ISO, a gente não vai parar por aí, mas eu vou deixar isso para ser nos próximos capítulos.
É isso. Agora a gente vai para a parte de dúvidas. Se alguém tiver dúvida, pode mandar aqui no chat, ou no Q&A do Zoom, ou nos comentários também do LinkedIn. A gente já tem uma dúvida aqui do Alexandre. Ele perguntou qual a melhor forma de mostrar os resultados ao auditor. Apenas o que se pede ou uma conversa? Isso foi uma ótima pergunta, Alexandre. Uma pergunta muito interessante. O que eu posso te comentar? Primeira coisa que a gente tem que lembrar nessa situação, tá, gente? Auditor é ser humano. Auditor, como todos nós, temos as nossas especialidades. A gente domina alguns assuntos e não domina outros. Que está sendo auditado, vocês responsáveis que estão sendo auditados, e o auditor te pede uma evidência e você tem que fornecer isso, não parta do pressuposto que aquilo que você disser o auditor automaticamente entendeu. Não parta desse pressuposto, parta do contrário. Você tem que adotar uma linguagem recheada de tecniquez, de jargões. Você tem que se esforçar ao máximo para não só mostrar, né? E as duas coisas que você mencionou, Alexandre. Você tem que realmente trazer evidência e explicar aquilo. Não funciona. Tô, auditor, tá aí os prints. Isso não funciona. Assim como também não funciona, não, sim, eu faço sim. Tá, mas cadê a evidência? Eu preciso, eu, auditor, né, me colocando na cadeira do auditor, eu preciso que você me traga as duas coisas. Me traga a informação, me explique o que é isso, como que isso se aplicou na pergunta que eu te fiz, o que isso evidencia de fato. E, gente, sempre, na conversa com o auditor, o que é mandatório, o que é drive? Transparência. Transparência. Principalmente naquele momento da auditoria interna, ou antes disso, com a empresa que está te implementando, né, que está te ajudando a implementar os controles, né, se adequar às exigências da ISO, transparência é fundamental. Não principalmente nesses momentos, não se tem que assumir o viés de apontamento de dedos e ficar com medo disso. Falar, cara, se eu expor as minhas vulnerabilidades aqui, esse auditor vai colocar no relatório e eu vou me lascar. Não. Pelo contrário, se você ajudar o auditor ou a empresa implementadora a entender os seus gaps, juntos vão construir a solução, vão melhorar esse cenário. E com isso você vai estar realmente preparado para chegar na auditoria externa e passar sem grandes dores, sem grandes problemas. Então, voltando à pergunta, a melhor forma de expor para o auditor aquilo que ele pede é evidenciando e explicando. É isso. Um ponto aqui rapidinho, só para poder complementar aqui. E também se acontecer não conformidade, né? Eu falo muito isso. Não conformidade é sempre oportunidade de melhoria. Às vezes é alguma coisa que não está legal, o processo, às vezes, o controle não está eficaz, então é uma oportunidade de colocar uma lupa naquilo ali e tratar como deve ser, né? Investigar a causa raiz, saber o que precisa fazer, pensando sempre na maturidade aí dos processos. Perfeito. A gente teve uma dúvida agora pelo LinkedIn do Léo Costa. Ele perguntou qual o tempo ideal para atualizar as políticas de segurança e se vocês poderiam dar um breve resumo sobre as políticas, normas e procedimentos. Bem, vamos falar primeiro do tempo ideal, né? Tempo ideal, geralmente o que a gente vê muito de prática de mercado é pelo menos uma vez ao ano, ou quando mudanças, né, que têm um significado muito grande, vai afetar um processo, um controle específico, forem necessários. Exemplo, digamos que eu mudei uma ferramenta que eu estou utilizando aqui nos meus processos. Então, isso é uma mudança relevante. Então, a gente precisa revisitar o processo para entender se ele está aderente ou se ele vai ficar obsoleto. Mas, geralmente, um ano é um tempo aí considerável para que a gente faça essa revisão. Sobre as políticas e as normas, né? Eu acho que isso aí é um detalhe muito. Como é que a gente poderia auxiliá-lo, né? Porque é um detalhe muito específico, né, cara? Sobre as políticas e as normas e procedimentos, né? Ele perguntou as diferenças, é isso? Um breve resumo sobre. Políticas. Políticas, ela tem que trazer diretrizes estratégicas, é alto nível. Ela só. O viés da linguagem de política é o que a diretoria definiu
pensa num planejamento estratégico para a empresa, né? Para onde que a empresa quer ir? Então, nesse viés de para onde a empresa quer ir, todas as políticas, elas são escritas para acompanhar esse caminho. Então, política é linguagem executiva que se define em alto nível o que precisa ser feito dentro da empresa. É isso. Normas. Ela pega esse desdobramento diretriz estratégica e ela desdobra um pouco com um pouco mais de informação, mas ainda não é bit byte, ainda não é como fazer, é o que. Lembra do 5W2H? Política é o quê? Ela define o quê em grandes, assim, em grandes níveis. Norma, ela tem um pouco mais do quê, um pouco mais de informação do que tem que ser feito, tá? Com definição, talvez com um detalhamento melhor de responsáveis, desdobramento de processos, mas ainda é muito o quê? Normas. Procedimento operacional é como faz. Cada uma das normas que tem lá é comum, tá? Uma política se desdobra em N normas e uma norma se desdobra em N procedimentos operacionais. Isso é muito comum, não está errado, tá? É claro que quanto mais documento você tem para gerenciar, maior sua dor de cabeça para manter isso vivo, ok? Mas procedimento é bem o que faz. É muito comum você encontrar em procedimento operacional, por exemplo, a lógica do passo a passo, o fluxograma das ordens de tarefas, responsabilidades. Então, é muito comum isso acontecer. Até prints de ferramentas que precisam ser utilizadas, sei lá, numa situação de resposta a incidente, recuperação. Então, que ferramenta eu uso, como eu faço, que comando tem que dar, isso você encontra em procedimento, nunca em norma, nunca em política. Espero ter respondido. A gente recebeu mais 2 perguntas da Tayane aqui no chat. Perguntou qual a opinião de vocês, quais seriam as 3 principais conformidades, as mais cruciais, as mais difíceis de conseguir, e se vocês podem resumir os principais procedimentos, documentos, para conseguir a certificação, como vocês resumiriam. Bem, vou falar uma parte aqui. Com relação à documentação, até fazendo um gancho que foi perguntado anteriormente, a gente tem que se atentar muito à interpretação da norma. Então, por exemplo, tem lembram que o anexo SL são requisitos mandatórios e ele muito se fala em informação documentada. Geralmente, quando tem esse termo, a gente entende que tem que ter um processo estabelecido de forma muito clara. E tem outras também no controle do anexo A que ele traz, que é necessário ter regras, é necessário ter um procedimento. Então, a gente tem muito que se atentar na interpretação da norma. A gente não precisa, por exemplo, a norma tem 93 controles. Se todos eles forem aplicáveis para o negócio, eu não vou fazer 93 processos. A gente pode conectar temas, né? É um grupo de controles que fala sobre a mesma temática, a gente estabelece um processo para aquilo. Então, a gente tem que entender também a complexidade do negócio, os times envolvidos, porque foi aquilo que o Carlos falou, se a gente tiver muito processo para operacionalizar, e lembrando que a gente tem que revisitar isso de tempos em tempos, fica muito oneroso, então a gente tem que fazer escolhas, agrupar controles e chegar no nível de detalhamento que atenda o negócio, senão a gente vai ter um monte de processo na gaveta, né, Carlos? Muito bom. Bem dessa forma mesmo. Sobre essas 3 conformidades, eu estou entendendo que a pergunta é o seguinte: dentro da jornada ISO, o que se comumente encontra com mais dificuldade estarmos de acordo ou estarmos bem na visão de auditoria? Vamos colocar isso, sei lá, disciplinas, ou temas. O que nós vivemos aqui? Gestão de riscos, eu elencaria primeiro. Você tem que ter um processo de gestão de risco muito bem azeitado, muito parrudo, acho que é bem a palavra, que é como a Fernanda comentou, isso é o coração do todo, não só da ISO, do seu negócio. Você tem que ter o coração embasado, drivado em riscos. Então, no processo de certificação, aquilo que foi chamado de conformidade, tá? Estou interpretando dessa forma. Acho que o primeiro que eu mencionaria sim, você precisa estar muito ok, ter um processo muito robusto, muito controlado, com todos esses pontos muito bem maduros. Por exemplo, ter realmente a periodicidade, ter todo o controle de fato de maneira robusta, com análise, com reporte, com monitoramento, com política, com norma, até POP, até procedimento operacional padrão.
que discipline esse processo, tá? De novo, você é responsável pelo processo de gestão de risco, lá, a área de riscos. Os analistas de lá têm isso na ponta da língua, vivenciam isso todo dia, mas tem que estar disciplinado em documentos da organização. Como faz esse risco? Como é que você faz? Como é que você mantém esse processo de gestão de risco? Esse é o primeiro item que eu mencionaria. O segundo, que eu mencionaria como também muito crucial, muito importante, e também acompanhando o nosso momento, né, atual, de riscos, também desdobramento de riscos até, é gestão da cadeia de suprimentos. Cara, isto é importantíssimo. Não é por causa das notícias da mídia que está sendo dito isso. É porque isto já é drive muito, além de ser muito quente, já é antigo já. O que ocorre? Hoje, hacker, ele não quer saber de invadir a sua empresa quebrando o seu firewall, arrebentando o seu firewall, tentando achar a porta, usando protocolos, né? Enfim, nada disso. Ele não quer mais ter trabalho. É muito mais fácil comprometer uma credencial de um fornecedor seu. Por que eu digo de um fornecedor? Porque é comum o seu fornecedor ter um nível de segurança da informação cibernética aquém do seu. Recentemente a gente ouviu um podcast e ele fez uma analogia que eu achei muito interessante. É até uma analogia bastante comum. Você gasta muito dinheiro, muito esforço para elevar o seu nível de segurança da informação cibernética ao nível de um castelo. É uma verdadeira fortaleza. Fosso com crocodilo, estacas altas, muros altos, vigia de noite, maravilhoso. Só que aí o gestor do castelo, ele contratou o padeiro. O padeiro tem que entregar pão todo dia. E aí, para facilitar o processo, o que ele faz? Ele pega a chave lá, aquela portinha lá do fundo, lá que passa pela muralha, colocou uma pontezinha de madeira para passar pelo fosso, uma portazinha pequenininha, e tem uma chavinha nessa porta. O gestor do castelo pega essa chave e dá na mão do padeiro. Aí o padeiro pega essa chave e vai para casa e ele mora numa casinha de sapê, que nem tem tranca na porta dele. E deixa a chave do seu castelo na mesa, toda noite quando ele vai dormir. Aí vem a pergunta: quão resiliente, o quão forte realmente é a sua segurança nesse cenário? É simples. Ela é tão forte quanto a porta da casa do padeiro. Ou seja, se lá é fácil de arrombar, o atacante entendendo isso, ele prefere ir lá, pegar a chave e entrar no seu castelo sem precisar quebrar nenhum tijolo. É simples assim. Eu mencionaria esses dois. Num terceiro cenário, não vejo outro que fosse tão crítico. Você tem alguma coisa, Fernando? Não, e ressaltar muito essa questão, né? A cadeia de suprimento está muito, né? É uma dor muito grande hoje em dia. Reforça um calcanhar de Aquiles de todas as empresas, principalmente quando está no processo de certificação da 27001, gestão de ativos. A gestão de ativos, ela está ligada diretamente à gestão de risco, né? Porque o objetivo da ISO 27001 é a proteção dos ativos de informação. O que é um ativo de informação? Tudo que eu gosto de falar que é tudo que armazena e processa informação. Então, tem hardware, tem software, pessoas são ativos de informação, porque a gente também armazena informação, inteligência do negócio, os processos. Então, fazer gestão de ativos, entender a criticidade do ativo. Então, aquele sistema legado, que ninguém dá bola para ele, mas que se ele cair é super crítico, vai parar a operação. Será que alguém está olhando para isso? Então, gestão de ativos é muito importante. E gestão de identidades, assim como o Carlos falou, né? Então, fazer gestão de identidade hoje em dia é crucial também. Perfeito. E as duas últimas perguntas, mais uma do Alexandre, as duas daqui do chat, perguntou, mas os procedimentos operacionais podem ser genéricos ou precisos? Pois um operador pode fazer diferente do outro, mas ter a mesma conclusão. E a Tayane perguntou se vocês pudessem dar uma sugestão para que eles possam se resguardar com relação à cadeia de suprimentos. Boa, vamos dividir esse bolo. Eu vou ficar com a pergunta do Alexandre. Tá? Procedimento operacional. Alexandre, te comentar o seguinte: nós não podemos deixar aberto para a cabeça das pessoas definir como fazer. O que significa isso? No procedimento operacional, você tem que ser explícito, você tem que ser definitivo, você tem que ser exaustivo. Ou seja, você vai escrever um procedimento operacional,
como deve ser feito, passo a passo, 1, 2 e 3. Pode sim acontecer, e é muito comum de acontecer, de as pessoas, né? O técnico A faz de um jeito, o técnico B faz de outro jeito, o resultado é idêntico. Sim, pode acontecer, mas se isso não está disciplinado num procedimento operacional, e sim na cabeça das pessoas, não há como garantir a entrega com qualidade. Não há como garantir minimamente o resultado deste trabalho. Então, quando você escreve um procedimento operacional de maneira exaustiva, você crava isso na pedra, você está dizendo para quem for seguir esse documento que tem que ser feito dessa forma. Ah, existe uma forma. Descobrimos uma forma melhor de fazer esse procedimento operacional. Beleza? Lembra que nós comentamos que documento tem que ser vivo? Você pode fazer a revisão do procedimento operacional. E aí você melhora ele. Então, se você tinha a versão 1, otimizou ele, melhorou, todo mundo sentou, discutiu, os técnicos viram que tem uma forma melhor de fazer, você melhora esse documento e traz ele para a versão 2. Inclusive, isso é o desejável, tá? No processo de certificação ISO, uma coisa que é olhada com detalhe pelo auditor é isso. Parece esse documento assim, qual foi a última vez que você atualizou esse documento? Nossa, faz 2 anos. Mas peraí, você nunca viu uma oportunidade de melhoria? Oportunidade de melhoria também faz parte do ciclo. Então, você também tem que buscar oportunidade para melhorar os seus processos, procedimentos e documentos. Bem, com relação à cadeia de suprimento, eu acho que tem algumas nuances com relação a isso. Primeiramente, quando a gente costuma fechar algum contrato com um parceiro, a gente costuma fazer aquele bom e velho assessment, né? Como que está a saúde? Como que estão os controles de segurança? Será que ele está atendendo todos os requisitos legais aplicáveis, né? Uma LGPD, por exemplo? Como é que está isso? Então, costuma-se fazer um assessment para entender como aquele fornecedor está e se realmente ok para a gente fazer um negócio. Mas esse processo ele tem que ser sistemático. Eu não posso avaliar o fornecedor só quando eu estou fechando um contrato. Né? Então, sistematicamente, e aí a gente pode, a depender, óbvio, da complexidade do negócio, a gente fazer isso de tempos em tempos, a gente avaliar como está a maturidade daquele fornecedor com relação a controles. Então, tem vários frameworks aí que nos auxiliam nesse sentido. Então, a própria norma ISO 27001 te dá uma série de controles que você pode usar para poder aplicar aí nos seus parceiros, para entender como que está essa estrutura de segurança, né? Então, é fazer isso de forma sistemática e garantir de fato que as evidências ali realmente atendem aqueles controles, não é simplesmente um check, 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 né? Então, garantir de fato que aquilo ali está sendo o suficiente. E outro ponto muito importante também, que a gente sempre fala muito, mas aqui a gente aciona quando às vezes já aconteceu o problema, que é a questão do acordo em contratos. Então, cláusulas robustas de contrato, visando questões voltadas, é importante, porque se a gente tiver algum problema lá na frente, isso aqui, de certa forma, vai trazer um respaldo jurídico. Aproveitando o finalzinho, não sabem fazer TPRM? Nos contate. A gente pode oferecer tanto o acesso, a estruturação do processo, como até mesmo a execução dele para vocês. É isso, eu queria agradecer ao Carlos e à Fernanda pela apresentação aqui no Red Talks e a todos que assistiram e acompanharam também esse nosso Red Talks. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível no YouTube e no LinkedIn da Red Belt. Aproveito esse momento para convidar todos vocês a acompanharem e seguirem as nossas redes sociais, é @Red Belt Security no Instagram, LinkedIn e no YouTube. E caso você tenha alguma outra dúvida, pode entrar em contato conosco através do e-mail contato@redbelt.com.br. Obrigada e até o próximo Red Talks.